Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã. Bom dia, povo abençoado, para abençoar, graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês, sejam bem-vindos vocês do Ministério Apostólico Metodista, vocês de outras denominações, vocês que já passaram pelo Ministério Apostólico Metodista e vocês também de outras religiões, vocês que professam e que confessam outras religiões. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, graça e paz do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha, seu gostei. A gente precisa muito da manifestação de todos vocês. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube. Clovisman, então se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal o máximo que vocês puderem. Nós temos ministrações também no Instagram. Lá no Instagram é o Clovis Apólio Oficial. Clovis Apólio Oficial no Instagram e aqui no YouTube é o Clovisman. Então ajuda a gente seguindo aí os nossos canais na internet. Já deixou seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção, um dia de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Estamos conversados então? Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós estamos no capítulo 8, nós estamos conversando sobre conhecimento, liberdade e amor. Conhecimento sem a prática do amor nada é, tá bom? Liberdade sem a prática do amor nada é, é apenas uma nova forma da gente sair por cima, levar vantagem nas coisas. Então, essa pseudo-liberdade sem amor nada é. Então, veja, conhecimento, liberdade e amor. Conhecimento, liberdade e amor. Não é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa liberdade que eu tenho, ela é conjugada com o amor. Sem o amor, esse conhecimento nada é, tá bom? Então a gente está aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios e ele vai, para falar sobre isso, ele vai pegar uma questão cultica, a prática de consagrar alimentos a ídolos. A boa prática de se consagrar alimentos a ídolos. Aí Paulo começa falando assim: todos nós temos conhecimento, a gente sabe que o ídolo nada é, que existe um só Deus. É óbvio, é questão de lógica. É questão de lógica. Nós cremos em divindades, nós cremos em Deus, ou em Deus de crer. Bom, se você crê nisso, a menos que você seja ateu, aí é outra conversa. Mas sendo uma pessoa que é crente, crer em dois deuses é uma loucura total. Não é possível. Porque um Deus, primeiro você precisa definir o que é Deus. Deus é um ser soberano, é um Deus, é um ser todo-poderoso, tá bom? Não pode ter dois no universo criado por esse tal Deus. Não pode ter dois deuses, tá bom? Ou assim, nu e cruamente. Lógico que no caso da gente, nós cremos na Trindade, é uma comunhão, não existe essa coisa de dominar, de ganhar, de ser dominador, não. Tá bom? Então, para a gente não confundir muito, nós estamos aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo pega esse fato cultico, essa questão do alimento sacrificados ou consagrado a ídolos, para explicar que liberdade, conhecimento sem amor nada é. Tá bom? Vamos para o versículo 8 e a gente vai continuar conversando. Então, diz assim, o versículo 8: a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos alguma coisa. Porque só existe um Deus, o alimento nada é. Contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço
para os que são fracos. Essa sua liberdade tem que levar em consideração os outros. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, essa teologia, essa técnica de conhecimento, comer em um templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos também? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Então, o conhecimento sempre liberta a gente. Pessoal, eu sou informado de que tem um buraco no caminho. Eu sou liberto de cair naquele buraco, tá entendendo? Eu sou informado de que há um abismo ali na frente. Eu estou com o meu carro, aqui está marcado assim 40 por hora, abismo à frente, perigo à frente, eu vou com mais cuidado, ou seja, esse conhecimento me liberta, tá ok? Então o conhecimento sempre liberta. Agora veja bem, como é que eu vou praticar esse conhecimento? Isso que eu sei, como é que vai ser praticado? Então Paulo fala assim, esse irmão que é fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Isso está certo? Perceba então que a gente tem que conjugar conhecimento, liberdade e amor. Sem o amor, tudo acaba sendo nulo e inútil. Por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca desta maneira contra o seu irmão, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se a comida que eu como é motivo para o meu irmão pecar, nunca mais comerei carne para não levar o meu irmão ao pecado. Entenderam aqui? Então nós falamos que o conhecimento teológico não pode ignorar pessoas. Nós já aprendemos isso. Só vou recapitular aqui os pontos altos que a gente conversou. Então o conhecimento teológico, o conhecimento técnico, a verdade teológica não pode ignorar pessoas. O conhecimento te liberta? Te liberta. O conhecimento te dá direito? Me dá direito, sim, me dá. Agora, eu não posso desconsiderar o meu irmão. Então, cuidado com o conhecimento teológico, que é muito bem-vindo, pelo amor de Deus. Conhecimento bem-vindo, ou informações sejam bem-vindas. Eu quero informações, eu quero conhecimento, eu quero técnica teológica, lógico que eu quero. Agora, cuidado, porque esse conhecimento não te dá direito ao que você quer. Então, a pergunta não é o que eu conheço, é se edifica. A pergunta não é se eu posso fazer isso ou aquilo, é o quanto isso faz bem ou não faz bem. Então, o conhecimento teológico não pode ignorar pessoas. Depois, nem todos ao meu redor têm a mesma maturidade espiritual. Portanto, esse meu conhecimento não pode me tornar irresponsável, meu irmão. O meu conhecimento não pode te tornar irresponsável. Esse conhecimento que você tem sobre um buraco no caminho, sobre um abismo ali na frente, esse conhecimento te liberta. Agora eu vou levar em conta o meu irmão. Eu vou levar em conta a pessoa que está do meu lado, ou que eu estou vendo ou não. Então nem todas as pessoas têm maturidade, têm a mesma maturidade espiritual. Tem que levar isso em consideração. Nem todas as pessoas ao meu redor têm a mesma maturidade espiritual que eu tenho. Nem todas as pessoas ao meu redor têm o mesmo conhecimento que eu e você temos. Eu tenho que levar essa pessoa que não tem conhecimento em questão. Você tem que levar a pessoa do seu lado em questão. Você tem que considerar a pessoa do seu lado. Então, o teu conhecimento não te dá direito de você fazer o que você bem quer. Você pode concluir isso aqui, não tem problema nenhum em fazer. Você pode concluir, tá tudo certo. É muito bom a gente saber que tem coisa que não tem nada a ver. Só que se estas coisas que não tem nada a ver faz o meu irmão pecar, enquanto ele não atingir maturidade, eu vou tolerá-lo, eu vou suportá-lo, eu vou ajudá-lo. Então, cuidado com o pseudo-conhecimento. Depois, nós vemos que a liberdade sem cuidado pode se tornar em pecado. Esta liberdade sem sensibilidade, sem cuidado, sem responsabilidade, pode se tornar um pecado. Olha só, algo que não é pecado originalmente, pode ser pecado no seu caso, meu amigo. Vou repetir. Liberdade sem sensibilidade, sem cuidado, sem responsabilidade, essa tal liberdade pode se tornar pecado. Vou repetir de novo. Isso que você sabe que não é pecado, você sabe que isso não é pecado,
essa prática, essa comida, essa vestida, essa bebida, você pode saber, isso não é pecado. Você pode, mas isso pode se tornar pecado por causa do seu irmão do seu lado. Gente, a base do Evangelho de Cristo Jesus é o amor demonstrado na cruz, é o amor. É o amor, já pensou? Cristo morreu pelos ignorantes, pessoal. Ele morreu pelos ignorantes. Veja o cuidado que ele tinha com os ignorantes. Ele não tinha tanto cuidado com os mestres da lei. Jesus não tinha tanta tolerância, tanto cuidado com os mestres da lei. Ele explodia contra os mestres da lei. Mas contra o povo, como Jesus ele era cuidadoso, sensível. Então a liberdade sem sensibilidade, sem cuidado, sem responsabilidade, pode se tornar pecado. Olha só. Olha, assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca dessa maneira contra seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, você peca contra Cristo. O que nós não estamos entendendo aqui? Então, o conhecimento é muito bem-vindo. Só que o conhecimento tem que vir a nós com responsabilidade, com sensibilidade. Quantas pessoas têm conhecimento, no mundo de hoje, quantas pessoas têm preparo técnico, gente? Tem preparo teológico. Gente, dá para ter preparo teológico até de forma autodidata. Se você for uma pessoa disciplinada, uma pessoa organizada, você pode ler e você ser muito bem informado. Eu conheço uma ou duas pessoas que alcançaram um nível de conhecimento fenomenal, de forma autodidata, assim, mas não estou falando essa coisa da bitolagem, da bitolação de ler e decorar, não estou falando de decoreba. Eu conheci uma ou duas pessoas que tinham conhecimento fenomenal de linguagem, das línguas originais, de conceitos teológicos. Eu conheci uma ou duas pessoas que tinham conhecimento fenomenal, mas a pessoa era disciplinada, era organizada, lia com qualidade, se informava sobre quais livros iam ler, não lia qualquer bobagem. Mais tarde é que quando a pessoa pega um certo bagagem, uma certa maturidade, ela lê qualquer bobagem porque ela tem capacidade de discernir. Então, irmãos, hoje muitos têm informações teológicas, muito cuidado. Olha, meus irmãos, eu tenho uma tese que eu defendo sempre: cuidado com aqueles pastores que falam muito. Gente, existem pastores e existem pastores vendedores. Sabe os que são? Sabe os mais famosos? Os mais famosos não são pastores, são vendedores que acharam no pastorado uma ótima saída, um ótimo mercado. Na Bíblia nós temos algumas coisas interessantes, né? Pessoas assim que não era de falar muito, escolhido por Deus. Sabe, eu sei que Deus usa nosso talento natural, Ele usa nosso dom natural, Ele usa mesmo. Mas, irmãos, quando um pastor, ele naturalmente fala demais, você corre perigo. É um vendedor, na verdade é apenas um marqueteiro da fé. É um marqueteiro da fé. Quando você vê que algum pastor, ele no passado dele ele era vendedor, ele era chamado para o comercial, para os marketings da vida, olha, esta pessoa, se não for acompanhada bem de perto, tiver um mentor muito bem preparado, essa pessoa tem tudo para ser um enganador. Porque uma das coisas que não ajuda o pastor correto, o pastor equilibrado, é a pessoa ter dom da venda, o talento para a venda, o talento para o marketing. Meus queridos, vocês entendem a minha fala? Se você vê que um pastor era vendedor, fuja desse cara, fuja. Eu não vou dizer que todos são errados, não vou falar isso. Mas se você vê que um certo pastor no passado foi vendedor, foi marqueteiro, fuja desse pastor, porque hoje ele ainda continua sendo vendedor na fé. Ele continua sendo marqueteiro, porque informações hoje, se antigamente as pessoas já tinham informações só pelo esforço humano, imagina hoje, com tanto conhecimento disponibilizado, e isso é bom, pelo amor de Deus, isso é ótimo, isso é bom. Agora, você vai ter mais dificuldade de avaliação, de análise. Então você conhece um pastor, o testemunho dele é: eu era um vendedor, eu era
um gerente de vendas, eu era um supervisor de vendas, eu era um marqueteiro, eu fazia marketing. Meu irmão do céu, e esse cara é pastor. Meus queridos, não é regra fechada. É possível ter pastores que foram vendedores excelentes? É possível, é possível. Mas, irmãos, a maioria das vezes isso não acontece. Ele continua sendo vendido como pastor. E esses que estão aí na moda, aí pode ver, todos eles tinham um pezinho lá nas vendas, lá no marketing, lá na promoção, todos eles tinham. Pode pegar esses caras que bombam na internet, esses caras que são fenomenais nas visualizações, esses caras tinham pé nas vendas. Então primeira coisa, tenta conhecer esse orador, esse palestrante, esse pastor, esse apóstolo. Tenta conhecer. Ele era vendedor antes? Pois é, talvez ele esteja sendo vendedor agora como pastor. Por quê? Porque ele fala bem. E se a pessoa tem o dom de falar bem, se a pessoa tem a capacidade da oratória, já nasceu com essa capacidade da oratória, e além disso ela ainda sabe estudar, sabe meditar, sabe pesquisar, meus irmãos, você tem grande chance de ser enganado. Grande chance. Grande chance de ser iludido, enganado. Então o conhecimento não é mal visto por mim, não é mal vindo para mim. Seja bem-vindo ao conhecimento. Agora, se você escolhe uma comunidade porque o fulano de tal, a fulana de tal tem conhecimento, você já caiu no buraco, já caiu na armadilha. Já caiu na armadilha. Lembra da proposta do diabo para Jesus lá na tentação, gente? É marqueteiro. Ele não falou mentira, não. O diabo não, ele estava mentindo sem falar mentira. Ele era um enganador sem estar falando uma mentira. Então veja, se você avalia uma comunidade pela capacidade teológica da comunidade, você facilmente será enganado. Se você avalia um pregador, um pastor pelo equilíbrio teológico dele, você vai ser enganado. É pela prática do que ele conhece que a gente tem que avaliar. Então aqui ele fala assim, olha, liberdade sem sensibilidade, conhecimento sem sensibilidade pode se tornar em pecado. Você pode estar pecando contra Cristo sabendo que aquilo não é pecado. Você sabe que fazer aquilo não é pecado e fazer aquilo está pecando porque não está levando em consideração o seu irmão, a sua irmã, a pessoa próxima de você. Você não está levando em consideração. Olha só, era verdade ou mentira que os levitas não poderiam se misturar com as pessoas? Com as pessoas não israelitas. É verdade. É verdade ou mentira que o sacerdote não podia tocar em uma pessoa estranha? É verdade. É verdade ou mentira que um levita não podia tocar em um gentio? É verdade. É verdade. É verdade ou mentira que é para nós amarmos a Deus com toda a nossa força, nosso entendimento? Isso não é Novo Testamento, não é Antigo Testamento. É verdade ou mentira que a gente tem que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos? Então veja, você sabe que você não poderia tocar no pagão, no gentio, você não poderia se envolver em um gentio, não poderia pegar no corpo de um gentio, é verdade. Tudo isso é verdade. Só que essa, meu irmão, não é a verdade primordial. É verdade que um sacerdote tinha que se precaver para não se impurificar, para não se sujar, não se contaminar, é muito verdade. Só que em primeiro lugar está amar o Senhor Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele viu um cara caído no caminho e não ajudou. Então ele tinha conhecimento certinho, ele não podia tocar no gentio, ele não podia relar no pagão, ele não poderia ajudar aquele pagão, aquela pessoa caída no meio do caminho, ele não poderia, é verdade isso daí. Só que é verdade que ele deveria amar o próximo. Depois vai lá e se purifica. É verdade que ele deveria amar o próximo como a ele mesmo. E nunca disse lá no texto bíblico que o próximo era o israelita. Nunca disse que o próximo era o israelita. Só falou para amar. Então veja, o conhecimento, liberdade, sem o cuidado, sem sensibilidade, pode se tornar pecado. Pecar contra o irmão é pecar contra Cristo. Quando você não leva o seu irmão em consideração, você pode estar pecando contra Cristo. Entenderam? Quando você não leva o seu irmão em consideração, você pode estar pecando contra Cristo. Queria deixar isso aqui muito claro. Então, não avalie uma instituição pelo grau de conhecimento do orador.
pelo quanto o orador conhece, por quanto o pastor conhece, e sim pelo quanto ele pratica. Ele pratica aquilo que ele fala, ele pratica aquilo que ele ensina, ou a comunidade pratica aquilo que ela ensina. A comunidade pratica aquilo que ela ensina. Aí sim você está avaliando bem. E não dá para você saber que a comunidade pratica aquilo que ela ensina só no culto de domingo, só uma visita mensal. Ah, eu costumo ir uma vez por mês numa comunidade X. Não dá para você saber. Agora, você pode continuar indo uma vez por mês, desde que você agora vá para o mundo praticar aquilo que você está aprendendo naquela comunidade X. Então, pecar contra o irmão pode ser pecar contra Cristo, viu? Não levar o seu irmão em consideração pode ser um pecado contra o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Guarda isso daqui. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também. Todos os dias peço-lhes também que estejam orando pelo nosso ministério, pela minha vida. Eu preciso muito das orações de todos vocês. As orações de um justo podem muito esses efeitos. Peço-lhes também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. Vamos orar agora? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta, da pessoa sanguinária. Nos dê uma semana abençoada e de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.